Escolhidos, nesta segunda-feira um ciclo chega ao fim, e hoje você está sendo chamado a não voltar para aquilo que Deus já te ensinou a deixar ir. Você talvez sinta o peso desse encerramento nos momentos de silêncio, quando o quarto está quieto e a sua mão alcança o telefone antes mesmo de você saber o que espera encontrar. Algo em você sabe que voltar seria familiar, mas não seria fiel. A porta antiga pode até parecer ainda aberta, mas a paz que você um dia procurou atrás dela já se foi. Os seus ombros sabem o que a sua boca ainda não admitiu. Você está cansado de começar a mesma lição de novo. Você está cansado de chamar de paciência uma repetição que já virou medo, usando um nome sagrado. E você está se perguntando se esse fim é realmente um passo adiante ou apenas mais uma pausa dolorosa. Se você tem percebido que uma estação é importante, mas não consegue nomear o que ela está fazendo dentro de você, The Secret Calendar of the Chosen pode te ajudar a reconhecer a estação que você está vivendo e entender por que ela parece tão significativa sem forçar uma resposta. Ele dá linguagem à confusão, te ajuda a separar encerramento de abandono e te aponta para uma resposta mais calma. Para acessar o e-book, vá agora até o topo dos comentários e clique no link que está no comentário fixado. Depois, volte para este momento com a sua atenção inteira, porque o fim de um ciclo nem sempre é barulhento o suficiente para satisfazer a sua necessidade de prova. Às vezes, ele é reconhecido primeiro pela simples recusa de voltar ao mesmo ambiente, carregando o mesmo ferimento. Você percebe isso quando a manhã chega e o seu corpo demora a sair da cama, não porque você é preguiçoso, mas porque ontem ainda parece inacabado. O café esfria ao lado da sua mão, enquanto seus pensamentos circulam a conversa, a oportunidade, o relacionamento ou a versão de si mesmo a qual você vive retornando. Você ensaia explicações que nunca vão mudar o que aconteceu. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Você imagina mais uma mensagem, mais um pedido de perdão, mais uma tentativa de fazer o passado te dar uma resposta diferente. Mas debaixo de todo esse movimento mental, existe um cansaço silencioso. A sua respiração fica mais curta sempre que você considera voltar. Seus dedos se enrijecem diante de pequenas decisões. Até o trabalho comum parece mais pesado porque uma parte de você está parada em um limiar antigo, esperando permissão para ir embora. É assim que muitas vezes um ciclo termina antes que as circunstâncias mudem visivelmente. O fim começa como uma perda interna de apetite por aquilo que antes te controlava. Você talvez ainda sinta falta disso, e sentir falta não significa que você pertença àquele lugar. Você talvez ainda o chore,
E o luto não significa que você tenha que reabrir o que já foi. O seu coração pode honrar o que foi real sem tornar o passado responsável pelo que vem depois. Esta segunda-feira pode servir como um marco de reflexão, não como uma garantia de que toda circunstância externa vai mudar em um único dia. O convite mais profundo é reconhecer o que já ficou claro por meio da experiência repetida. Um ciclo termina quando a lição foi enxergada, quando o padrão foi nomeado e quando a sua próxima decisão já não depende de receber uma resposta diferente da mesma fonte. Não estão te pedindo que finja que o passado não teve importância. Estão te convidando a parar de dar ao passado autoridade sobre cada escolha futura. Você pode reconhecer se está esperando com propósito ou adiando obediência, porque a incerteza parece mais segura do que o movimento. Você pode distinguir uma porta fechada de uma porta difícil, uma pausa sábia de uma fuga por medo e uma paz genuína de um alívio temporário. Você pode aprender a deixar o silêncio ser informação sem transformá-lo em um veredito sobre o seu valor. Quando você se recusa a voltar, não está declarando que sabe tudo o que vem pela frente. Você está escolhendo parar de trair aquilo que já aprendeu. Essa escolha pode parecer pequena no começo, mas ela muda a direção da sua atenção, da sua energia, das suas orações e, com o tempo, da sua vida diária. Imagine a cena que continua se repetindo. É tarde, as luzes estão baixas e a casa ficou silenciosa o suficiente para que cada pensamento inacabado tenha voz. Você abre uma mensagem antiga, rola por um nome conhecido ou olha para um documento ligado a uma oportunidade que já não carrega a mesma vida. Por um momento, a memória suaviza as bordas. Você se lembra das risadas, da promessa, da primeira sensação de possibilidade. Então, outra memória vem, aquela que você geralmente empurra para longe. Você se lembra de quantas vezes precisou explicar o seu valor, de quantas vezes a paz desapareceu, de quantas ocasiões você abandonou a própria clareza para manter algo vivo. O cômodo não mudou, mas a sua percepção mudou. Agora você consegue ver o padrão inteiro e não apenas o começo bonito. É por isso que esse fim pode parecer confuso. Você não está apenas liberando a dor, está liberando a esperança de que a dor um dia se tornaria prova de que você tinha razão em permanecer. Sua mão paira sobre a tela, mas o seu espírito já recuou. A questão já não é se o passado teve significado. A questão é se esse significado exige o seu retorno. Você provavelmente já se perguntou por que percebe o fim antes que qualquer outra pessoa pareça entendê-lo. Talvez você tenha guardado sua percepção em segredo porque não queria parecer dramático, ingrato ou difícil. Você sorriu em ambientes onde algo parecia desalinhado. Continuou encenando força, enquanto, em particular, questionava se o seu cansaço era um alerta ou apenas o custo do crescimento. Esperar sem entender pode fazer cada atraso parecer pessoal. Pode te levar a tratar preparo como castigo, encerramento como rejeição e redirecionamento como fracasso. Quando você não sabe o que uma estação está formando, pode acabar lutando contra o próprio limite que veio te preservar. Muitos leitores que chegaram se sentindo confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender melhor a sua estação, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. O livro não decide a sua vida por você. Ele te oferece uma forma mais clara de examinar o que você está vivendo e responder sem pânico. Para acessar The Secret Calendar of the Chosen, vá agora até o topo dos comentários e clique no link que está no comentário fixado. Depois, volte para esta mensagem com a pergunta que tem esperado por baixo das outras perguntas. O que estou sendo chamado a parar de carregar? Essa pergunta vai te conduzir até a oposição que manteve este ciclo vivo. A primeira oposição nem sempre é um inimigo do lado de fora.
Às vezes, é a pressão de tomar uma decisão rápida só porque outra pessoa já seguiu em frente. A comparação diz que se a porta se fechou, é porque você perdeu a sua chance. O medo diz que voltar é mais sábio, porque pelo menos a dor antiga é previsível. A falsa urgência sussurra que você precisa responder na hora, se explicar por completo ou segurar o que está desaparecendo antes que desapareça de vez. Mas urgência e obediência nem sempre soam iguais. A urgência sacode a sua respiração e estreita a sua visão até que apenas uma opção pareça possível. A obediência ainda pode exigir coragem, mas deixa espaço para honestidade, paciência e motivações limpas. Você pode se sentir tentado a chamar a ansiedade de discernimento porque as duas podem ser intensas. A diferença muitas vezes aparece no fruto do pensamento. O medo te torna menor, reativo e dependente de consolo imediato. Uma direção sábia pode te confrontar, mas aos poucos te devolve a firmeza. É por isso que não voltar exige mais do que uma declaração dramática. Exige recusar as vozes que lucram com a sua confusão. O ciclo não pode terminar se todo o desconforto te envia de volta em busca do antigo arranjo. Considere José, que passou anos carregando uma promessa em meio a circunstâncias que pareciam contrariá-la. Ele foi traído por pessoas próximas, colocado em um ambiente desconhecido e forçado a servir com fidelidade, sem provas imediatas de que sua vida caminhava em direção a algo bom. José não protegeu o próprio futuro voltando a cada lugar que o havia rejeitado. Ele continuou se tornando fiel onde estava, mesmo quando o cenário não se parecia com a promessa. A sua vida comum talvez não se pareça com uma história bíblica, mas o princípio pode entrar no seu trajeto até o trabalho, no seu expediente, na sua cozinha e nas suas decisões em segredo. Você talvez precise manter sua integridade quando ninguém aplaude. Talvez precise sair de uma conversa sem se defender diante de alguém comprometido em te interpretar mal. Talvez precise fechar o documento, largar o telefone e terminar a responsabilidade que está diante de você. A força de José não era uma certeza barulhenta sobre cada detalhe. Era a recusa em deixar que a traição definisse a sua identidade. Você pode estar ferido e ainda assim ser guiado. Você pode estar incerto e ainda assim ser fiel. O fim deste ciclo talvez não te faça se sentir poderoso no começo, mas pode te tornar disponível para uma vida que já não gira em torno de provar que o passado deveria ter te escolhido. Se você ignorar o sinal, o ciclo antigo não necessariamente voltará com o mesmo rosto. Ele pode se disfarçar de uma oportunidade nova com o mesmo custo emocional. Você troca o nome, o lugar, a agenda ou o relacionamento, enquanto o padrão interno permanece intocado. Você continua se explicando demais, dando demais, esperando permissão e chamando o vazio resultante de sacrifício. Você percebe que a paz vai embora sempre que tenta forçar o que já chegou ao próprio limite. Mesmo assim, a atração familiar pode fazer você duvidar de si. É aí que a obediência adiada se torna cara. Não porque Deus esteja esperando para te punir, mas porque cada decisão adiada treina a sua atenção a desconfiar do que já reconheceu. Seus dias ficam cheios de negociações que já deveriam ter terminado. Seu sono vira um tribunal onde você argumenta os dois lados da escolha. Sua oração se torna um pedido de permissão para fazer o que você já sabe que exige coragem. O custo nem sempre é visível para os outros. É a erosão silenciosa da sua capacidade de acreditar que um não em paz pode ser sagrado. Hoje, o ciclo não está pedindo para ser odiado. Ele está pedindo para ser concluído. Conclusão significa receber a lição, soltar a exigência de mais uma explicação e seguir em frente sem carregar a velha estrutura nas costas. Então permita que esta segunda-feira se torne uma releitura sóbria,
Um ciclo terminar hoje não significa que todas as respostas cheguem hoje, que toda ferida desapareça hoje ou que toda porta externa se abra hoje. Significa que você pode marcar este momento como o lugar em que para de se oferecer voluntariamente ao que repetidamente diminui a sua clareza. Você pode honrar o fim sem transformá-lo em espetáculo. Você pode deixar o seu silêncio ser limpo e não estratégico. Se esta mensagem reflete o que você tem vivido, digite 888 nos comentários como uma confirmação simples de que você reconhece o limiar. E depois, volte para a narração sem transformar o número em fórmula ou promessa. O poder não está nos dígitos. O significado está na honestidade por trás deles. Você não está tentando forçar o céu, controlar outra pessoa ou fabricar um resultado. Você está admitindo que voltar exigiria ignorar demais. Deixe essa admissão repousar no seu peito. Existe uma diferença entre encerrar um ciclo e fechar o coração. O primeiro protege o seu futuro. O segundo apenas repete a ferida em outra forma. O conflito mais profundo costuma ser um padrão interno de adiar a própria clareza até que todos ao redor a aprovem. Você talvez saiba o que precisa fazer, mas continua colecionando opiniões porque uma decisão parece mais segura quando outra pessoa carrega a responsabilidade por ela. Você pode dizer que está esperando confirmação quando, na verdade, está esperando não sentir medo algum. Você pode pedir mais um sinal, porque o primeiro exigia que você mudasse. Isso não é motivo para se envergonhar. É um padrão aprendido pela decepção, e padrões aprendidos podem ser interrompidos com paciência e verdade. Reconhecimento, sozinho, não basta quando o coração se acostumou a voltar. Se você entendeu o padrão, mas ainda não sabe como aplicar esse entendimento amanhã de manhã, The Secret Calendar of the Chosen pode ser um companheiro prático para reflexão, oração, discernimento, decisões diárias e identificação do próximo passo fiel sem reagir a partir do pânico. Ele pode te ajudar a transformar uma sensação vaga de tempo em perguntas concretas sobre o que soltar, o que proteger e o que merece a sua atenção honesta. Para acessar o e-book, vá agora até o topo dos comentários e clique no link que está no comentário fixado. Depois, repare na decisão que o seu corpo continua evitando, porque a clareza geralmente se torna útil só quando entra em uma escolha comum. O objetivo não é encenar certeza. O objetivo é praticar a verdade no próximo lugar fiel. A sua mente pode entender o fim, enquanto o corpo ainda reage, como se voltar fosse necessário para sobreviver. Você pode analisar cada detalhe com lógica e ainda sentir o estômago apertar quando um nome familiar aparece. Você pode orar com sinceridade e mesmo assim acordar com o peito pesado. Isso não significa automaticamente que você perdeu a direção. A mente avalia evidências, o corpo se lembra das condições repetidas, e o espírito pode reconhecer um limite antes que as emoções se sintam à vontade dentro dele. Essas partes de você precisam de atenção paciente, não de acusação. Pergunte o que está conhecido, o que é temido e o que continua genuinamente obscuro. Deixe o corpo falar sem permitir que toda sensação vire um comando. Deixe a mente reunir fatos sem exigir controle sobre cada resultado. Deixe o reconhecimento espiritual ser testado pela verdade, pelo caráter, por conselhos sábios e por aquele tipo de paz que não exige negação. Você tem permissão para se mover devagar o suficiente para ser honesto e firme o suficiente para parar de se repetir. Quando o corpo tremer, você pode respirar, nomear a próxima pequena ação e recusar criar um futuro inteiro a partir de um único momento difícil. Fé não é a ausência de resposta nervosa. É a decisão de permanecer verdadeiro enquanto a resposta se acalma. O fim também vai se revelar por meio de relacionamentos e ambientes. Algumas pessoas vão entender o seu limite porque sempre valorizaram a sua inteireza.
Outras podem interpretar a sua mudança como rejeição, porque a sua disponibilidade as beneficiava. Você não precisa se tornar desconfiado de todos, mas precisa observar o que acontece quando para de se abandonar. Um relacionamento saudável suporta um limite honesto. Um ambiente controlador pode exigir a versão de você que nunca diz não, nunca descansa e nunca questiona o arranjo. Preste atenção em onde você é acolhido como pessoa e onde é apenas recompensado por ser útil. Repare nos lugares em que a sua paz volta e nos lugares em que a sua voz encolhe. Discernimento não exige isolamento. Pode exigir uma distância mais honesta, outro ritmo ou uma conversa sem acusação. Você pode abençoar alguém sem dar acesso a todas as partes de si. Você pode perdoar sem retomar o mesmo papel. Você pode sair de um ambiente sem anunciar uma campanha contra ele. O ciclo termina de modo mais completo quando seus novos limites não nascem de vingança, mas de cuidado responsável. Aquilo que você protege com sabedoria pode, com o tempo, se tornar um lugar onde o amor é mais saudável. A oposição muitas vezes mantém um ciclo vivo por meio de ruído e não de força. O cansaço faz cada decisão parecer complicada demais. Mensagens constantes interrompem o pensamento que você finalmente conseguiu completar. Pequenas demandas expulsam a única verdade que você tem evitado. A demora cria uma familiaridade estranha, e a familiaridade pode se passar por paz. Você começa a acreditar que, porque nada explodiu, nada precisa mudar. Enquanto isso, sua atenção se espalha por obrigações, comparações, conversas imaginadas e a manutenção infinita de uma identidade que já não serve. Uma urgência menor vira esconderijo de uma obediência mais profunda. Você responde ao que é alto para não precisar responder ao que é verdadeiro. É por isso que um ciclo pode terminar só depois que você cria silêncio suficiente para ouvir de novo a própria integridade. Abaixe o ruído desnecessário. Pare de alimentar conversas que só produzem confusão. Dê ao seu sono, às suas refeições, ao seu trabalho e à sua oração um ritmo que não dependa de emergências emocionais. O objetivo não é fugir da responsabilidade, é remover as distrações que te impedem de agir com responsabilidade. Uma pessoa sempre exausta pode ser convencida a voltar só porque o caminho antigo exige menos pensamento. Sua clareza precisa de proteção antes de precisar de desempenho. Chega um ponto de virada em que você para de negociar com o que o fim já tornou evidente. Você não precisa fazer um anúncio público. Não precisa convencer a pessoa que se beneficiou da sua hesitação. Não precisa produzir uma explicação perfeita que satisfaça todas as perguntas. Você simplesmente para de pedir ao ciclo antigo que vire um novo começo. Nesta segunda-feira, essa decisão pode parecer apagar um rascunho que você vive reescrevendo, recusar um convite que te puxaria de volta para a confusão ou se negar a buscar provas de que o passado mudou. Pode parecer perdoar a si mesmo pelos anos gastos tentando fazer um lugar inacabado parecer um lar. A decisão pode ser silenciosa e, ainda assim, ser decisiva. Quando você para de se virar, descobre que o caminho à frente não estava ausente. Sua atenção é que estava dividida. Você começa a notar oportunidades de trabalho honesto, conexão mais saudável e descanso mais profundo, que eram invisíveis enquanto você vigiava a porta antiga. Isso não é promessa de que a próxima estação será sem dor. É o reconhecimento de que a dor já não é motivo para voltar. A verdade se tornou mais valiosa que o conforto da repetição. Imagine agora uma única lanterna em um quarto pequeno, pouco antes do amanhecer. A lanterna não foi apagada, mas ficou coberta por muito tempo por camadas colocadas ali, uma de cada vez. A primeira camada foi decepção. A seguinte foi medo de ser visto esperando de novo.
Depois vieram o cansaço, a comparação e o hábito de esperar escuridão. De fora, alguém poderia concluir que a luz tinha desaparecido. Dentro do quarto, porém, a chama ainda estava sendo preservada. Esta é a imagem que pode sustentar o fim do seu ciclo sem transformá-lo em espetáculo. Você não é obrigado a criar um nascer do sol à força. Você está aprendendo a descobrir a luz que permaneceu durante a noite. O quarto representa a parte da sua vida em que você tem esperado clareza. A lanterna representa a verdade que não morreu só porque as circunstâncias a esconderam. À medida que você para de voltar, começa a remover o que cobriu o seu reconhecimento. Você vê que a escuridão era real, mas não era a história inteira. O primeiro movimento adiante pode ser tão simples quanto deixar um pouco de luz alcançar o chão. A lanterna foi formada no escondido. Sua chama cresceu por meio de atos comuns que ninguém celebrou. Uma oração sussurrada enquanto lavava a louça. Um limite mantido depois de uma conversa difícil. Um dia concluído sem reabrir uma ferida antiga. Uma decisão tomada sem o aplauso das pessoas que antes controlavam sua confiança. Você pode ter pensado que nada estava acontecendo porque o quadro externo permanecia inalterado. No entanto, a resistência estava moldando a capacidade de que você agora precisa. A disciplina silenciosa de não voltar não foi tempo perdido. Ela te ensinou a permanecer presente sem correr atrás de prova imediata. Ensinou você a reconhecer a diferença entre um convite genuíno e um gancho emocional. Ensinou que uma chama não precisa ser barulhenta para estar viva. Quando o ciclo termina, você pode descobrir que a preparação mais importante aconteceu abaixo da sua consciência. Sua paciência ganhou peso. Seu discernimento ganhou textura. Sua compaixão se tornou menos ingênua e mais honesta. Você não está começando do zero. Você está carregando uma luz preservada para um quarto que finalmente está pronto para recebê-la. O fim, portanto, não é apenas ausência, é evidência de que uma formação oculta pode durar mais que a confusão visível. A lanterna também foi mantida coberta por razões que você não entendia no começo. Uma chama exposta a todo vento que passa pode enfraquecer. E houve estações em que o esconderijo protegeu o que ainda estava frágil. A conversa fechada, a oportunidade adiada e o pedido sem resposta podem ter parecido castigos porque você os julgou apenas pelo que retiravam. Mas algumas coberturas não são rejeições. São restrições que impedem exposição prematura. Você queria a resposta antes que seu caráter estivesse pronto para carregar suas consequências. Você queria a porta antes de ter aprendido o que não deve entrar com você. Você queria reconhecimento de pessoas que só conseguiam medir a versão antiga da sua vida. A cobertura impediu que a chama fosse usada por toda a demanda passageira. Ela te deu tempo para separar desejo de direção. Agora, o fim do ciclo não significa que você deva descobrir tudo para todos. Significa que você pode parar de confundir proteção com abandono. Você pode abrir com cuidado. Pode deixar que a quantidade certa de luz revele o próximo passo enquanto mantém o restante da sua vida abrigado de mãos desnecessárias. A sabedoria sabe que visibilidade não é o mesmo que propósito. Havia também forças dentro do quarto que faziam a lanterna parecer impossível de manter. Correntes de ar entravam por janelas negligenciadas. Poeira se acumulava ao redor da base. Sombras se esticavam pelas paredes e faziam objetos pequenos parecer ameaçadores. Do mesmo modo, crítica, cansaço, hábitos antigos e decepção repetida distorceram sua percepção do que permanecia. Você começou a acreditar que, porque o quarto estava escuro, você era pessoalmente responsável por se tornar o sol. Você tentou criar esforço, explicação e sacrifícios suficientes para superar cada sombra. Mas não se pede a uma lanterna que ilumine o mundo inteiro.
pede-se que ela permaneça fiel ao espaço que lhe foi dado. Sua responsabilidade não é resolver a confusão de cada pessoa, nem reparar cada condição passada. É cuidar da verdade que foi confiada a você. Alguma oposição vai desaparecer quando você parar de alimentá-la. Alguma vai permanecer, mas já não vai definir o que você consegue ver. O ciclo termina quando você remove uma cobertura, fecha uma corrente de ar e para de confundir as sombras com instruções. A luz não discute com a escuridão. Ela simplesmente torna visível o próximo passo fiel. Então a cobertura começa a se levantar, não de uma vez, e não por um comando dramático, mas pelo movimento firme das suas mãos. Você volta ao quarto com outra postura. Você já não entra perguntando se a lanterna pode provar o seu valor. Você entra disposto a ver o que ela preservou. A chama alcança a mesa, depois a cadeira, depois o caminho até a porta. O que parecia um fim se torna uma liberação de atenção. Você nota quais pertences pertencem ao passado e quais ferramentas são necessárias para a estrada à frente. Você sente calor em um lugar que estava dormente. Você entende que movimento nem sempre significa correr em direção a um novo destino. Às vezes, movimento significa virar o rosto para longe da parede antiga. Às vezes, significa permitir que a luz te mostre que a porta que você temia estar fechada é simplesmente diferente da porta que você esperava. O fim desta segunda-feira se torna um ato silencioso de descobrir. Você não está fabricando um milagre, você está cooperando com a verdade que sobreviveu à estação. O primeiro quarto não precisa estar perfeito antes de você deixá-lo, só precisa de luz suficiente para a honestidade. E quando você reconhece a lanterna, você se reconhece de modo diferente. Você não vê uma pessoa que falhou porque a noite durou mais do que o esperado. Você vê alguém cuja vida interior foi preservada em meio a condições que poderiam tê-lo tornado amargo. Você vê porque voltar parece errado agora. Colocaria a chama de novo debaixo das mesmas coberturas que um dia fizeram você esquecer que ela existia. Se esta luz escondida fala à sua estação, digite I am ready nos comentários e depois volte para a mensagem com essa prontidão ancorada em ação, e não em empolgação. Você não está prometendo que todo medo desapareceu. Você está reconhecendo que o medo já não tem mais o direito de escolher a direção. A lanterna não precisa de permissão da escuridão para queimar. Ela precisa de cuidado, proteção e de uma mão disposta. Na sua vida, esse cuidado pode ser uma conversa verdadeira, um limite silencioso, uma tarefa concluída ou uma noite de descanso em vez de mais uma busca por tranquilização. O reconhecimento amadurece quando muda o modo como você se move. A luz te mostrou o suficiente por hoje. Você não precisa exigir o mapa inteiro antes de dar o próximo passo fiel. Agora volte do quarto para a sua vida real. O ciclo que termina hoje não é um convite para encenar uma nova identidade diante de uma plateia. É um convite para se tornar honesto em particular. Não faça uma promessa dramática que suas emoções ainda não conseguem sustentar. Faça uma decisão fiel que seus hábitos diários possam proteger. Você pode acordar, enfrentar as mesmas responsabilidades e ainda recusar o antigo arranjo. Você pode responder mensagens necessárias sem reabrir acessos desnecessários. Você pode lamentar o que terminou sem chamar o fim de erro. Você pode permitir que segunda-feira seja um marco. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido,
para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.